Fala aí, galera. Tudo tranquilo? A gente vai para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre o estudo do discriminante. Sei que você já tá se perguntando, né? Que raio de discriminante é esse? Que é isso? Galera, é simples, é o nosso delta, ok? Vamos lá. Eu tenho certeza que se eu estivesse dentro de sala, eu ia perguntar um a um a fórmula de Bhaskara e todo mundo ia me responder na ponta da língua. Ok? Exatamente. X é o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta. Opa, esse é o discriminante, é o delta, sobre 2a. Ok? Rafael, quem é o delta? Fácil. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Certo? Certíssimo, né? Muito bom. Repete aí em voz alta a fórmula de Bhaskara para todo mundo da sua casa ouvir. Vai lá. X é igual menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Fala isso umas 30 vezes alto assim para sua casa toda ouvir, que você nunca mais vai esquecer a fórmula de Bhaskara. Eu posso até imaginar quem vai fazer isso alto. Quem vai falar isso alto, mas tudo bem. Vamos continuar. É para falar mesmo, ok? Você já sabe a fórmula de Bhaskara. Então, dentro da fórmula de Bhaskara tem esse discriminante, que é o delta. Só que o que acontece? Esse delta sempre aparece dentro de uma raiz, ok? E essa raiz é uma raiz quadrada. Ah, Rafael, até aí eu já sei. Ok. E o que tem de interessante nisso? Todo estudo de equações do segundo grau, que é o que a gente está estudando, está falando dentro de números reais. Números reais. Que números reais, Rafael, que você está falando? Estou falando das raízes. Lembra lá, eu resolvi uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu estou falando isso aqui para vocês desde o primeiro dia de aula de equações do segundo grau. Que toda equação do segundo grau possui duas raízes. Não é assim? Boa. Toda equação possui duas raízes do segundo grau. Essas duas raízes a gente costuma chamar de R1 e R2. Ou x1 e x2. Não é assim? Ótimo. Esses números que eu estou dizendo que são números reais. As raízes dessa equação. Ok? E como que eu faço para obter as raízes dessa equação? Fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você que quando a gente fala de raiz quadrada, vamos chegar para cima. Ó, raiz quadrada. Existe raiz quadrada de número negativo? Isso é possível, galera? A gente sabe que não, certo? Qualquer número negativo que você possa colocar ali dentro. Menos 2, isso existe? Dentro dos números reais? Não. Menos 1? Não. Qualquer valor negativo ali não existe. Então, é esse tipo de estudo que eu vou fazer. Mas, Rafael, quando eu faço delta lá, o delta pode ser negativo? Pode. O delta pode ser negativo.
Como assim, Rafael? É exatamente o que a gente vai estudar. Esse delta negativo, o que que acontece? Já que eu não posso ter um número negativo dentro da raiz. Ok? Isso é a primeira coisa. É o primeiro entendimento. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui. As raízes de uma equação a gente está chamando de R1 e R2, certo? Eu vou escrever essas raízes aqui para vocês. A primeira raiz é menos b mais raiz delta sobre 2a. E a segunda raiz é menos b menos raiz delta sobre 2a. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou separando a fórmula de Bhaskara em duas. Como assim, Rafael? Separando em duas. A única coisa que a gente faz na fórmula de Bhaskara é escrever essas duas coisas juntas. Vou voltar aqui em cima. A gente escreve essas duas coisas juntas usando o mais ou menos aqui. Tá vendo? O que na verdade o que a gente está falando é: eu tenho duas raízes. Uma raiz é quando eu uso o sinal de mais. A outra raiz é quando eu uso o sinal de menos. Beleza? Então vamos lá. Existem três possibilidades para o delta. Primeiro, o delta pode ser maior do que zero. Um número positivo. O delta pode ser igual a zero. Isso é totalmente possível. O delta pode ser menor do que zero. Pode ser negativo também. De vez em quando a gente vai fazer algumas questões e o delta dá negativo. O que acontece com cada uma dessas situações? E isso aqui é o estudo do discriminante. É você saber isso daqui. Quando o delta é maior do que zero, você vai ter duas raízes reais distintas. Ok? Como assim, Rafael? Duas raízes reais distintas. Lembra de um exemplo? A gente vai fazer outros exemplos aqui. Mas lembra do exemplo que eu fiz? X ao quadrado menos 5x mais 6. Uma das primeiras aulas. A gente achou lá x1 igual a 2, x2 igual a 3. As duas raízes dessa equação são dois números reais e são diferentes. Então, duas raízes distintas. Se você calcular o delta vai dar maior do que zero, nesse caso. Ok? Se o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes reais iguais. Ok? Eu vou falar um nome difícil para vocês. A gente costuma dizer que essa raiz, quando ela é igual, duas iguais, é uma raiz com multiplicidade 2. Multiplicidade. Ok? É um nome meio estranho, mas de vez em quando esse nome aparece. Ok? Mas é só uma observação. Delta igual a zero. Duas raízes iguais. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz uma equação desse tipo aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Se você faz o delta dessa equação, você vai ver que o delta vai dar zero. Vamos fazer. Delta é igual a b ao quadrado, que é menos 4,
menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Olha isso. Delta é igual. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes 4, 16. Quanto que é 16 menos 16? 0. Opa, o delta deu 0. Se o delta está dando 0, é porque eu tenho duas raízes iguais. Se a gente faz a fórmula de Bhaskara ali, você vai encontrar duas raízes. x1 vai ser igual a 2. x2 vai ser igual a 2. Certo? Duas raízes iguais a 2 que você vai encontrar fazendo a fórmula de Bhaskara. Alguns livros dizem que é uma raiz só. Eu prefiro falar que são duas raízes iguais. Eita. E, para finalizar, quando delta é menor do que 0, não possui raiz real. Simples assim. Aí você vai me perguntar, mas Rafael, você não falou desde o início que toda equação tem duas raízes? Como é que você fala agora que não tem? Eu continuo falando. Toda equação possui duas raízes. Essas raízes, nesse caso aqui, que o delta é menor do que 0, essas raízes elas não são reais, ok? Elas são chamadas de raízes complexas. Rafael, a gente sabe calcular essas raízes? Ainda não. Quando chegar lá na segunda série do ensino médio, você vai aprender. Por enquanto, você só vai parar a conta. Ah, fiz uma conta e o delta deu menor do que 0. Você para a conta e fala assim: olha, não possui raiz real, acabou por aqui. Eu não sei mais fazer essa questão. Ok? É basicamente isso, galera. Vamos lá. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para o conceito ficar bem fixado aí na cabeça de vocês. Eu vou pegar alguns exemplos da sua apostila, tá? Eu tô lá nos exercícios conceituais do módulo. Se você pegar a sua apostila, você pode acompanhar. Na questão 1, na letra A, eu tenho uma equação x ao quadrado mais 8x menos 3 igual a 0. Certo? Ele está falando... O que ele quer na questão, né? Determine em cada alternativa quantas raízes reais tem cada equação sem resolvê-las. Isso quer dizer, sem você dizer quais são as raízes, você tem que dizer quantas são. Se tem duas distintas, se tem duas iguais, ou se não possui nenhuma raiz real. Para isso, basta calcular o delta. É isso que ele está dizendo. Então vamos lá. Nessa primeira, aqui eu tenho que o A é igual a 1, B é igual a 8, C é igual a menos 3. Então, delta vai ficar B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser o quê? 8 ao quadrado, 64. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 3, 12. 64 mais 12. 7, 6. Ok? Posso parar por aí. Você vai olhar para o delta. O delta não é maior do que 0? 76 não é maior do que 0? Então você vai chegar e vai dizer: essa raiz aqui, ó, possui duas raízes
Tá aqui. Distintas. Ok? A questão 1 está pedindo para você fazer só isso. Vamos na letra B. Três x ao quadrado menos 6x mais 3 igual a zero. Vamos no delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 6 ao quadrado. 36. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 menos 36. 0. Delta igual a zero. Qual é a conclusão? 2 raízes iguais. Ou, como alguns preferem dizer, não vou dizer que é errado não, tá, gente? É só uma questão de preferência. Você pode dizer que possui uma única raiz, como elas são iguais. Eu prefiro dizer que são duas iguais. Letra C. Vamos lá. Vou fazer aqui. X ao quadrado mais 5x mais 7 igual a zero. Vamos no delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a 25 menos 4 vezes 7 é 28. Quanto que é 25 menos 28? Menos 3, tá vendo? A equação, ela existe. E eu faço delta, deu negativo. O que eu vou responder? Não possui raiz real. Ok? Muito bom. Eu vou deixar as outras alternativas da questão 1 para vocês fazerem aí na casa de vocês. Opa. Vamos na questão 2. Questão 2 fala assim: calcule o valor de m na equação do segundo grau. Aí ele te dá a equação aí, ó, x ao quadrado mais mx mais 4 igual a zero. Para que ela possua duas raízes reais iguais. Então vamos lá. Duas raízes reais iguais, a gente já sabe que o delta... Vou fazer esse delta mais bonitinho. Que o delta tem que ser igual a zero. Duas raízes reais iguais. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu vou substituir b ao quadrado. Tá vendo? Que o valor de b aqui é o m. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, c é 4. Isso tem que ser igual a zero. M ao quadrado, 4 vezes 4 vai dar 16. Olha que interessante, galera. A gente tem uma outra equação do segundo grau para resolver. Só que agora em M. Como é que a gente resolve esse tipo de equação? Jogo menos 16 para lá, né? M ao quadrado igual a 16. O que a gente faz com esse quadrado? Joga para lá como raiz, né? Assim, M é igual a raiz de 16. Tudo certo? Não, né? Tá faltando mais ou menos, não esquece disso. Então, M vai ser mais ou menos. Qual é a raiz de 16? 4. O que é M igual a mais ou menos 4? É perto de 4 ali, mais ou menos? Não. É M1 igual a 4.
m2 igual a menos 4. Esses são os dois valores de m que faz com que aquela equação lá em cima, aqui ó, possua duas raízes reais iguais. Tranquilo? Se você der uma olhada aí, a questão 3 é muito parecida. A questão 4 é muito parecida. A questão 5 também. Ok? Eu vou fazer a questão 4. Lembrando, as outras que eu não estou fazendo, vocês façam em casa como exercício. Ok? Tendo alguma dúvida, é só me mandar que eu tiro a dúvida de vocês. Que eu vou separar uma aula para tirar todas as dúvidas, ou eu vou mandando as dúvidas individualmente. Olha na questão 4. A equação que ele te dá é assim, ó. M menos 4 x ao quadrado mais 4x menos m igual a zero. Vamos fazer aqui assim, ó. Vamos determinar os valores de A, B e C. Quem é o A? M menos 4. É o cara que está multiplicando x ao quadrado, ok? Quem é o B? 4. Está multiplicando x. Quem é o C? Menos m. É o cara que está sozinho. Não erra, não esquece de botar o sinal junto, tá bom, galera? Senão vocês vão errar a questão. Menos m. Eu vou calcular o delta. Esse tipo de questão, galera, é só fazer com calma, para não errar. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a, bota um parênteses aí, ó, para você não errar. Ó, b ao quadrado menos 4a vezes c. Quem é c? Menos m. Rafael, que ficou um negócio monstruoso. Ficou nada. Vamos lá. 4 ao quadrado. 16. Ok? Você pode fazer uma distributiva primeiro e depois a outra, se você quiser. Eu vou fazer assim, para ficar bem tranquilo. Menos 4 vezes m e menos 4 vezes menos 4. Então vai ficar somando aqui com menos 4m mais 16. Ok? E isso está sendo multiplicado por menos m. Rafael, eu consigo fazer isso tudo junto. Eu já pego esse sinal aqui, ó. Com esse vai dar positivo. Ok, galera. Sem problema nenhum, você pode fazer direto. Se você achar mais fácil. Então vai ficar 16 menos m vezes menos 4m vai dar mais 4m ao quadrado. Menos m vezes 16, menos 16m. E ele não fala lá na questão, ó, admita uma única solução real. Então, de novo aqui, o delta tem que ser igual a zero, né? Tudo isso aqui é igual a zero. Para ter uma raiz só. Então, a gente tem uma outra equação do segundo grau aí, tá vendo? Vamos só arrumar ela um pouquinho. Vai ficar 4m ao quadrado menos 16m mais 16 igual a zero. Uma pergunta que a galera sempre me faz. Porque aí, se você der uma olhada, todos os coeficientes, ó, os 3 coeficientes são múltiplos de 4. Aí a galera me pergunta, Rafael, eu posso simplificar tudo isso por 4? A resposta é sim. Todas as vezes que a gente está buscando raízes, né, é importante frisar isso. Para calcular raízes não importa
Você pode sim simplificar. Então eu vou dividir todo mundo por 4. Vai dar 1 aqui, fica só o m ao quadrado. 16 por 4 vai dar 4. 16 por 4 vai dar 4. Ok? Galera, por coincidência, esse foi exatamente o exemplo que eu dei lá em cima. Eu nem sabia disso. E a gente já sabe quais são as raízes disso daqui. Certo? São iguais a 2. É interessante que, para quem lembra de produto notável, pode fazer assim, ó. M menos 2 ao quadrado. Porque a gente pode completar o quadrado. Lembra que eu falei para vocês naquela outra aula? É uma maneira de se resolver. Ok? Então, para m ao quadrado, m menos 2 ao quadrado ser zero, é porque isso tem que ser zero. Para m menos 2 ser igual a zero, m tem que ser igual a 2. Ok, galera? Façam os demais exercícios e bora continuar estudando. Valeu!